Já alguma vez te disseram que tu eras um exemplo em determinada área ou assunto? Provavelmente sim. Pois é sobre isso que nós vamos falar neste episódio. Anda daí. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Ser o exemplo. Já falei sobre isto num outro episódio, mas hoje resolvi trazer novamente este assunto, porque ser um exemplo pode ser desconfortável. Seres considerado um exemplo para alguém, seres considerado um exemplo em determinada área ou em determinado assunto, pode ser desconfortável para ti, principalmente se tu não o sentires dentro de ti. E isto acontece porque muitas vezes, à vista dos outros, nós somos encarados como um exemplo, como especialistas, como eu diria que até, e passo a expressão, gurus dentro daquela área. Ou seja, muitas vezes as pessoas acabam por nos ver e a nos atribuir determinado potencial que muitas vezes nós ainda não conseguimos ver ou não queremos ver. Isso também pode acontecer. Isto muitas vezes está relacionado com crenças de não merecimento, está relacionado com a nossa autossabotagem interna, está relacionado com a falta de autoconfiança que tu, enquanto empreendedor ou empresário, podes ter. No entanto, eu gostava de partilhar contigo que quando te dizem que tu és um exemplo em determinada área ou em determinado assunto, que faças uma autoanálise. E quando eu falo em autoanálise, falo realmente que tu possas escrever sobre isso. Como é que tu te sentes? O que é que tu achas sobre este assunto? E que depois também acabes por enumerar as tuas ações, os teus feitos. O que é que tu já desenvolveste dentro daquela área ou dentro daquele assunto. E aqui não quero que tu sejas humilde, quero realmente que tu enumeres todos os assuntos que já foram tratados aqui nessa área para que realmente tu possas aprofundar, para que realmente tu possas enumerar tudo aquilo que tu já fizeste e para que tu te possas aperceber que se calhar e provavelmente tu és um exemplo dentro dessa mesma área ou dentro desse mesmo assunto. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que com esta autoanálise tu vais talvez encarar de forma mais leve, de forma ou de forma mais simples o facto de seres considerado ou considerado um exemplo em determinada área ou em determinado assunto e que isso se torne mais confortável para ti. Porque se isto mexer com a tua autoconfiança, se isto de alguma forma não for aquilo que tu sentes à primeira vista, vais encarar isso como algo desconfortável. E aquilo que eu não quero é que tu encares isto como algo desconfortável. E isto também já me aconteceu a mim enquanto a mentora nesta área do podcast. Já me disseram e ultimamente também me têm dito, e até já tive uma conversa sobre isto. ah, com uma futura cliente e uma futura podcaster que foi realmente olharem para mim como um exemplo de ser pioneira nesta área e fazendo esta caminhada de ser a pioneira, de ser a primeira a avançar com este assunto. E de como é que eu me sentia sobre isto e como é que foi esta minha caminhada. Para quê? Para se poderem também inspirar nas suas próprias caminhadas. E na verdade, à primeira vista, quando eu ouvi isto, foi realmente surpreendente. Esta é a palavra certa. Foi surpreendente. Para mim já não foi desconfortável, porque já tinha ouvido várias pessoas dizerem que eu era um exemplo dentro deste mundo do empreendedorismo, dentro deste mundo de ser a primeira a fazer, de realmente poder ajudar muitas pessoas e poder democratizar, no fundo, o acesso a este mundo do podcast e poder ah, contribuir para cada vez mais empreendedores e para cada vez mais empresários possam ah,
dar voz aos seus negócios, possam sair da invisibilidade, isto já não é desconfortável para mim, mas muitas vezes ainda me apanha de surpresa. E eu não estava à espera naquele momento. Mas por outro lado, também foi algo que acabou por me aquecer o coração. E aqui eu não quero que me interpretes mal, como eu estar para aqui a gabar-me sobre isto. Não, eu não quero que tu sintas que eu estou aqui a gabar-me sobre este assunto, nem coisa parecida. Eu quero realmente que tu possas olhar para isto do teu ponto de vista, que tu possas olhar para isto quando te falam de ti como um exemplo, como é que tu sentes e o que é que tu podes fazer realmente para não sentires isto como um peso. É exatamente isto que eu tenho vindo a fazer ao longo do tempo. É um processo. E esta autoanálise que eu te falei no início deste episódio ajudou-me bastante. Porque muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós fazemos. Mas quando nós enumeramos o que é que nós já fizemos, o que é que já nós ultrapassamos, o que é que já nós implementamos, nós acabamos até por perceber que já fizemos um longo caminho e que provavelmente já avançamos bastante aqui nesta área. Por isso, se alguma vez te disserem que tu és um exemplo, que tu és pioneira, que tu realmente inspiras alguém, aceita, agradece e se te sentires desconfortável de alguma forma, faz esta autoanálise e depois repara bem como é que tu te sentes no teu corpo, de que forma é que tu te sentes depois, se já te sentes um pouco mais leve ou se ainda sentes aqui este peso. Provavelmente sentires aqui algum peso ainda neste assunto, se calhar há aqui alguns assuntos a tratar que talvez alguma terapia em alguma área possa ajudar. Mas isso já era assunto para outro episódio. Hoje eu queria realmente dizer-te a ti que se estás deste lado e que já te disseram que tu és um exemplo, faz esta autoanálise, vê como é que tu sentes e depois faz um registro sobre aquilo que tu sentes e se te sentes ainda desconfortável ou se de alguma forma já é mais leve para ti. Porque ser um exemplo para alguém não precisa de ser algo pesado, apesar de acarretar alguma responsabilidade. Sim, mas somos todos humanos e, acima de tudo, isto tem que ser encarado com a leveza e com um sorriso nos lábios e, acima de tudo, com orgulho pelo caminho que já trilhaste. Por isso, bora lá, continua a fazer acontecer e continua a ser esse exemplo dentro da tua esfera pessoal ou dentro da tua esfera profissional. Quem sabe esteja aí o teu propósito, quem sabe esteja aí a tua missão de vida. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias daqui a ouvir. Um beijinho muito sonoro. Schwack!